estudantes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do 7º ano. O tema da nossa aula de hoje será razões. Bem, para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno de matemática, o seu caderno aí organizado, também caneta, lápis, borracha e uma régua, o material que a gente já vem utilizando aí na sequência das aulas. O objetivo da nossa aula de hoje, para trabalhar com razões, vai ser o quê? Determinar a razão entre duas grandezas, de mesma espécie e de espécies diferentes, compreendendo o seu significado em diferentes contextos. Então, a gente vai trabalhar aí o que é a ideia de razão, o que a razão significa, como é que eu trabalho com a razão em grandezas de mesma espécie ou grandezas diferentes, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, anote lá a data, o conteúdo da aula, que é a razão. Eu vou dar um tempinho aí para você separar todo o seu material e fazer essa anotação e a gente já volta. Então vamos lá para as nossas primeiras ideias aí sobre razão. Bem, olhando a etimologia da palavra razão, ela vem do latim ratio, que significa aí ratear, dividir, o significado de divisão, significa divisão, tá? Então quando a gente está falando de uma razão, a gente está automaticamente remetendo a uma divisão, tá? Então vamos olhar para essa seguinte problematização aqui para a gente começar a construir a nossa ideia de razão. Ana Clara foi fazer o preparo do suco concentrado. Na embalagem do produto constava a seguinte informação: 500 ml rende 6 litros. Qual é a razão de suco concentrado para a quantidade de água em mililitros? Então aqui, note que a gente precisa trabalhar com a mesma unidade de medida, que é mililitros, tá? Então, aqui está em litros, a gente vai precisar fazer essa conversão. Tá? Então, entenderam o contexto do problema? Eu tenho lá uma garrafinha de suco concentrado e essa garrafinha de suco concentrado eu vou ter que diluir numa certa quantidade de água para poder aí fazer o meu suco, tá? Então, vamos lá para o nosso problema. Então, olhem lá, 1 litro de suco corresponde a 1000 mililitros, fazendo a conversão da unidade de medida, tá? 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, 6 litros vai corresponder a 6.000 mililitros. Então, a primeira etapa, que era fazer a conversão de litros para mililitros, nós já fizemos. Agora, o que nós temos? O suco, 500 mililitros de suco concentrado, a gente precisa de 5.500 mililitros de água. Mas por que 5.500, professora? Não era 6.000? Já não estou entendendo. Olha só, se aqui era 6.000 litros, eu preciso tirar os 500 mililitros que eu estou usando de suco concentrado. Então, ele vai render 5.500, vai precisar, 5.500 de água, porque 5.500 mais 500 vai dar os 6 mililitros de 6.000, mililitros de suco que ele vai render, tá? Então, continuando lá. Qual a razão de suco concentrado para a quantidade de água? Por que essas palavras aqui elas estão destacadas agora? Porque a razão, ela já vai te informar qual a ordem, do que para que ela quer. Então, ela quer a razão do suco concentrado para a água. Então, tem que ser nessa ordem que vai aparecer a nossa razão, tá? Se fosse o contrário, se ele quisesse a razão de água para suco concentrado, aí é outra situação, ok? Então, vamos lá, Suco concentrado, 500 mililitros, de água, 5.500 mililitros. Eu posso simplificar, tá, essa expressão, essa razão, no caso, perdão. Eu tenho aqui, 500, se eu dividir por 100, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou ter 5 mililitros para 55 mililitros.
que isso significa? Cada 5 mililitros de suco concentrado, eu utilizo 55 mililitros de água. Simplificando mais um pouco, até ela se tornar uma fração irredutível, que eu não consigo reduzir mais. Posso dividir esses 5 mililitros e esses 55 mililitros por 5. Então, eu vou obter 1 mililitro e 11 mililitros. Tá? Então, interpretando esses dados, ó, a primeira razão, para cada 500 mililitros de suco, utilizam-se 5.500 mililitros de água. Na segunda razão, para cada 5 mililitros de suco, utilizam-se 55 mililitros de água. E a última razão, para cada 1 mililitro de suco, utiliza-se 11 mililitros de água. Tá? Então, aqui ó, a gente colocou as razões de 3 formas de representá-lo. Tá? Note que cada uma dessas razões elas são equivalentes. Tá? Então, se eu dividir o meu numerador pelo meu denominador, o valor que eu vou obter é o mesmo. Ok? Então, vamos lá para o nosso ponto de partida, para a gente esquentar a nossa discussão. Eu tenho aqui ó, um segmento de reta. O segmento de reta A até o ponto D. Por que eu estou chamando de segmento de reta? É importante a gente relembrar o conceito aí de semirreta, segmento de reta e reta. Segmento de reta tem começo e tem fim. Ok? Então, por isso que a gente está aqui, estou denominando como segmento de reta. Tá? Se fosse semirreta, eu teria que representar com uma setinha para lá e uma setinha para cá, porque daí ela quer significar que não tem fim, não tem nem começo e não tem fim. Tá? Então, aí é a diferença da reta para o segmento de reta. Tá? O segmento de reta é um pedaço de uma reta, ou de uma semirreta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui ó, o segmento AD, tenho dentro desse segmento AD um pedaço desse segmento, eu chamo de AB, que mede 2 km, outro BC, que mede 4 km, e outro CD, que mede 3 km. Então, vamos lá. Ó. Calcule a razão entre as medidas D. Então, essa anotação aqui, ó, com um traço em cima das letras do segmento, ele está ali para dizer justamente que é um segmento. Tá? Então, eu estou falando do segmento AB. Então, ó, a razão entre o segmento AB, 2 km, para o segmento BC, que é 4 km. Na letra B, do segmento CD para o segmento BD, na letra C, do AC para o CD, e na letra D, do AD para o AC. Então, você vai escrever as razões aí na ordem que está aparecendo ali. Cuidado para não inverter a ordem. Antes de vocês resolverem, eu vou dar uma dica para vocês, uma sugestão aí, ó. Quando a gente está falando da palavra razão, o que eu falei no slide anterior? Que razão significa o quociente composto por 2 números, tá? Quociente composto por 2 números. E o que é o quociente? O quociente é o resultado de uma divisão, tá? Então, lembrando que a razão eu posso escrever como quociente de 2 números. Lembra lá que a gente escreveu um numerador e denominador na forma de fração? Então, aquilo também corresponde a um quociente. E quociente, o resultado de uma divisão. Então, fica aí a dica e a gente já volta para corrigir.
E aí, conseguiu montar as suas razões? Então vamos lá. Ó. A primeira razão que a gente precisa montar é do segmento AB para o segmento BC. Então, o AB, a medida é de 2 km. O BC, a medida é de 4 km. Então, a minha razão vai ficar 2 para 4. Se você colocou 4 para 2, corrige lá, porque a gente tem que colocar na ordem que elas aparecem, tá? Essa ordem é muito importante de se notar ali. Mas essa razão de 2 para 4, eu posso simplificar. Se eu dividir o meu numerador e o meu denominador por 2, eu vou obter a razão 1 para 2, ok? Meu item B está pedindo a razão de CD para BD. Então, vamos procurar ali, ó. O CD é 3 km. E o meu BD, eu vou ter que somar, ó, 4 mais 3, 7 km. Então, a minha razão vai ser de 3 para 7. Ok? Nesse caso, eu não consigo simplificar, porque ela já está na sua forma irredutível. E no item C, está pedindo a razão entre o segmento AC e CD. Então, observe que o AC, ele tem medida 2 mais 4, ou seja, 6 km. E o CD tem medida de 3 km. Então, a minha razão ali vai ficar 6 para 3. Só que essa razão, ela resulta no número inteiro, ela resulta em 2. Tá? Então, a razão de AC para CD é 2. Agora, no item D, está pedindo a razão de AD para o AC. Então, meu AD ó, é todo o segmento. Então, eu vou ter que somar todas essas partes. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. E o AC, tá aqui, ó. O AC é 2 mais 4, que dá 6. Então, a minha razão ali ó, vai ficar 9 para 6. Consigo simplificar essa razão ainda por 3. Simplificando por 3, eu vou obter a razão 3 para 2, ok? Então, vamos lá. A razão entre dois números A e B, com o B diferente de zero, o que significa o B diferente de zero? Que o número que está embaixo, ó, ele nunca pode ser zero, porque não existe divisão por um número zero, tá? É o resultado da divisão de A por B, ou seja, A sobre B. A razão entre A e B também pode ser simbolizada por A, 2 pontinhos, né? B. Tá? Esse sinalzinho aqui, ou na forma de fração, são modos de representar a nossa razão, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira proposta. Em 2021, aconteceram os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né? Porque era para acontecer ano passado, não aconteceu devido à pandemia, então veio para 2021. Os atletas brasileiros e as atletas conquistaram a melhor marca em número de medalhas em relação aos jogos anteriores, dos anos anteriores. Então aqui, ó, nessa tabela, trouxe aqui destacado o Brasil, o número de medalhas, se a gente observar aqui, foi de 21 medalhas no total. 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, tá? Feito isso, analisando essa tabela, agora nós vamos responder aí quais razões que ele está pedindo, o exercício está pedindo. Qual a razão do número de medalhas de ouro em relação ao número total de medalhas? Então, observe lá, ó, medalhas de ouro para o número total de medalhas. Tá? Então, vamos lá responder. Ó. 7 para 21. Então, eu tenho 7 medalhas de ouro num total de 21 medalhas. Consigo simplificar essa razão. Se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 7, eu vou obter a razão 1 para 3. Tá? Ou seja, a cada 3 medalhas, uma delas vai ser de ouro. Certo? Agora eu vou deixar com vocês. Ó, para cada 21 medalhas, 7 são de ouro. Ou então, para cada 3 medalhas, uma é de ouro. São modos de eu fazer a leitura dessas razões, tá? Então, agora é com você. Qual a razão do número de medalhas de prata em relação ao número total de medalhas? Um tempinho para você colocar essa razão aí.
E aí, qual razão que você encontrou em relação ao número de medalhas de prata para o número total de medalhas? Bem, o número total de medalhas não muda, né? Continua sendo 21 medalhas. Mas agora o número de medalhas de prata é 6, ou seja, 6 para 21. Posso simplificar? Posso. Se eu simplificar em cima e embaixo ali por 3, o numerador e o denominador por 3, 6 divididos por 3 dá 2. 21 divididos por 3 dá 7. Então, qual a interpretação que eu posso realizar aqui? Ó? Para cada 21 medalhas, 6 são de prata. Ou então, para cada 7 medalhas, ó, 2 são de prata, certo? Agora, item C aqui, ó. Qual a razão do número de medalhas de bronze em relação ao número total de medalhas? Mais um tempinho aí para você montar a razão. E aí, encontrou a sua razão? Ó, razão do número de medalhas de bronze, então são 8 medalhas de bronze para o total de medalhas que são 21. Então a razão que a gente vai obter aqui é 8 para 21, tá? Observe que o 8 e 21 eu não consigo simplificar, né? Essa razão já está na sua forma irredutível, tá? Então, para cada 21 medalhas, 8 medalhas vão ser de bronze. Então vamos lá para a nossa segunda proposta. A tabela a seguir mostra o número de estudantes matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. Então ali, ó, observe que nessa tabela nós temos ali 15 meninos matriculados de manhã, 21 meninas matriculadas à tarde. 16 meninos matriculados de manhã, né? Ambos esses 15 e 21. Agora à tarde nós temos 16 meninos e 20 meninas. À noite nós temos 14 meninos e 25 meninas. Então o que nós vamos calcular agora? Calcular a razão entre o número de meninos e o número de meninas da manhã. Observe a ordem, ó, número de meninos para o número de meninas, tá? Lembre que a ordem é muito importante. Então calcule lá a razão de número de meninos para meninas no período da manhã. Um tempinho para você. Vamos lá montar a razão aí em relação ao número de meninos para meninas no período da manhã. Então, ó, no período da manhã, a cada 21 meninas eu tenho 15 meninos. Ó, cada 21 meninas eu tenho 15 meninos. Se eu simplificar, eu posso simplificar por 3 essa razão. 15 divididos por 3 vai me dar 5, 21 divididos por 3 vai me resultar em 7. Tá? Então, agora ela está na sua forma irredutível. Interpretando o que está nos dizendo aqui. A cada 7 meninas, eu tenho um grupo de 5 meninos. Agora você vai calcular aí a mesma ideia do número de meninos para o número de meninas. A ordem é a mesma. Agora do período da tarde, do período da noite e dos 3 períodos.
tá? Então, eu vou querer que vocês coloquem aí essas 3 razões. Lembre-se que se der para simplificar essa razão, simplifica. E a gente já volta. Então, vamos lá montar as nossas razões, né? Lembrando que a ordem é meninos para meninas. Então, no período da tarde, ó, nós temos 16 meninos e 20 meninas. Então, a nossa razão é 16 para 20, tá? Consigo simplificar essa razão? Consigo. Posso dividir o numerador e o denominador aqui por 4. Se você dividiu por 2, não tem problema. Você vai encontrar uma fração, uma razão, que você vai conseguir simplificar novamente por 2, tá? Aqui eu já vou simplificar por 4, que já sai o meu resultado direto. Então, 16 divididos por 4 dá 4 e 20 divididos por 4 dá 5. Interpretando essa informação, o que ela nos diz? Que a cada 5 meninas eu tenho 4 meninos. Isso no período da tarde, tá? Agora no período da noite. À noite eu tenho 14 meninos e 25 meninas. Então, qual que é a minha razão? 14 para 25. Nesse caso, eu não consigo simplificar, tá? Porque não tenho múltiplo comum ao 14 e 25 ao mesmo tempo, tá? Então, no item D, tá pedindo a razão aí dos 3 períodos. A ordem continua a mesma, que é de meninos para meninas. Mas como ele tá pedindo dos 3 períodos, eu vou precisar somar a quantidade total de meninos e a quantidade total de meninas nos 3 períodos, tá? Então, somando ali a quantidade de meninos, ó, 15 mais 16 mais 14, vai me resultar em 45 meninos. Agora de meninas, 21 mais 20 mais 25, me resultaram em 66 meninas. Montando a nossa razão, 45 para 66. Consigo simplificar essa razão ainda por 3, ó. Se eu dividir 45 por 3, eu vou chegar em 15. 66 por 3, eu vou chegar em 22. Certo? Então, o que essa razão nos diz? Qual que é a interpretação que a gente pode fazer dela? Que a cada 22 meninas, eu tenho 15 meninos. Ou que a cada 22 meninas, eu tenho 15 meninos. Essa é a interpretação pela ordem que está aparecendo aqui, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. Agora aqui a gente já vai envolver medidas, né? Tanto de perímetro, comprimento, área. Então, observe lá, ó. Gláucia recortou 2 pedaços de cartolina, de formato quadrado. Então, aí ela tem um pedaço de cartolina azul e um pedaço de cartolina, vamos dizer, salmão, rosa, cor. No primeiro recorte do azul, eu tenho medida de lado 20 centímetros por 20 centímetros, porque é um quadrado, né? E na outra eu tenho 50 centímetros por 50 centímetros. Então, de acordo com as figuras, determine a razão entre. Vamos lá. Item A. Você vai determinar a razão da medida do lado do quadrado da figura A1 e a medida do lado do quadrado da figura 2.
Então, observe a ordem, tá? Então, coloque lá a razão entre a medida do lado do quadrado 1 para o quadrado 2, a gente já volta. Então, conseguiu lá montar a razão? O meu lado, medida do lado do primeiro quadrado é 20, né? 20 centímetros. E a do outro quadrado é 50 centímetros. Consigo simplificar, ó. Se eu dividir o meu numerador e denominador por 10, eu vou chegar na razão 2 para 5, ok? Ou seja, a cada 5 centímetros do quadrado maior, eu tenho 2 centímetros do quadrado menor. Medida de lado, tá? Agora, você vai calcular a razão do perímetro do quadrado da figura 1 para o perímetro do quadrado da figura 2. Ah, professora, eu não lembro o que é o perímetro, então eu vou te adiantar. Perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno, tá? Não confunda com a área. Então, é só o contorno do quadrado 1 e o contorno do quadrado 2. Então, calcule lá quanto que dá essa razão, a gente já volta. Então, vamos lá, ó. O primeiro passo é a gente calcular o perímetro, tá? Então, o perímetro do quadrado 1 vai ser o quê? 20 mais 20 mais 20 mais 20. Se você já simplificou e fez a multiplicação, porque são 4 lados vezes a medida de um dos lados, que é 20, você chegou em 80 centímetros. Agora, o perímetro do quadrado 2, ó. O quadrado 2 tem medida de lado 50. Então, se eu fizer 4 vezes 50, ou eu somar 50 mais 50 mais 50 mais 50, eu vou obter 200 centímetros de perímetro. Mas a gente não respondeu o que está pedindo, ele está pedindo a razão. Então, qual que é a razão do perímetro do quadrado menor para o do maior, do 1 para o 2? Então, eu tenho ali a razão de 80 para 200. Posso simplificar? Posso. Se eu for simplificar por 10 essa razão, ó, eu vou obter 8 e 20. Mas eu posso simplificar mais uma vez.
Se eu simplificar mais uma vez essa razão, eu vou obter 2 e 5. Tá, ó, do 8 para o 2, simplifiquei por 4. Do 20 para o 5, também simplifiquei por 4, tá? Então, o que significa? Que a cada 5 centímetros de perímetro do quadrado 2, eu tenho 2 centímetros de perímetro do quadrado 1, tá? Observe uma semelhança em relação ao comprimento, que foi a mesma razão. Agora, para o perímetro, está sendo a mesma razão, tá? Então, vamos lá para o item C. Agora, você vai calcular a razão da área, tá? A ordem é a mesma, do quadrado 1 para o quadrado 2. Lembrando, a área vai ser lado vezes lado, tá? Então, eu vou multiplicar um dos lados pelo outro lado. Como são iguais, né? É a mesma coisa que lado ao quadrado, porque aqui é um quadrado, então, lado ao quadrado. A mesma coisa aqui. Então, calcule lá as áreas e monte a sua razão e a gente já volta. Então, vamos lá. Calcular primeiro a área, né, de cada uma dessas figuras, da figura 1 e da figura 2. Então, ó, a área do quadrado 1, eu vou ter ali 20 vezes 20, que vai me resultar em 400 centímetros ao quadrado. Agora, a área do quadrado 2, 50 vezes 50, vai me resultar em 2.500 centímetros quadrados. Lembrando que ele está pedindo a razão da figura 1 para a figura 2, tá? Então, a minha razão vai ser 400 para 2.500. Simplificando, né, eu posso dividir o numerador e o denominador aqui por 100. Eu vou obter 4 para 25. O que isso significa? Que a cada 25 centímetros quadrados do meu quadrado maior, eu vou obter 4 centímetros quadrados do meu quadrado menor, certo? Agora, item D, ó. Mudamos um pouquinho a pergunta. Agora, a gente já calculou todas as razões, mas a gente pode representar essas razões em percentuais. Então, a pergunta é a seguinte: em quantos por cento o lado do quadrado da figura 2 é maior que o lado do quadrado da figura 1? Então, quantos por cento esse quadrado é maior que esse quadrado aqui? Lembrando que, ó, eu tenho aqui a razão do lado para a razão do lado, 20 para 50. Simplificando, a gente chegou lá em 2/5, 2 para 5. Lembre-se que porcento significa por 100. Então, eu vou ter uma razão em que o meu denominador vai ser 100. Vou dar um tempinho aí para você elaborar a sua estratégia e a gente já volta.
vamos lá, ó. Eu preciso, então, transformar essa razão 2 para 5 numa razão com denominador 100. Que estratégia que você pensou lá? Eu vou ter que multiplicar esse 5 por um valor que me resulte em 100. Que número vai ser esse? Vai ser o 20, porque 5 vezes 20 vai me resultar em 100. E em cima eu também vou ter que multiplicar, então, por esse mesmo valor, por esses mesmos 20. Então, o que eu vou obter aqui? 40 para 100. Opa, 40 para 100 vai me dar por 100. Então, é 40%. Ou seja, o lado da figura 2 é 40% maior que o lado da figura 1. Ok? Vamos lá para a próxima. Em quantos por cento que o perímetro do quadrado da figura 2 é maior que da figura 1? Observe lá que a razão dos perímetros, né, do quadrado 2 para o quadrado 1, a razão era do quê? 80 para 200. Então, o que eu tinha lá? 2 para 5. Não é a mesma razão que a gente obteve ali no anterior? É a mesma, porque a unidade de medida é a mesma. O perímetro está sendo dado em centímetros, né? E a medida dos lados também era em centímetros. Então, não vai alterar o percentual aí de aumento do quadrado 2 para o quadrado 1. Fazendo nossos cálculos, ó, por cento é por 100. Então, observe que aqui eu tenho 5 no denominador, vou precisar transformar num denominador 100. Então, eu vou multiplicar por 20, tanto o numerador quanto o denominador. Então, o que eu vou ter ali? Ó, 40 por 100. O que isso significa? Que o perímetro da figura 2 é 40% maior que o da figura 1. Tá? Então, o percentual foi o mesmo aí em relação à medida do lado para relação ao perímetro. Agora, na letra F, a gente vai precisar pensar na área. Em quantos por cento a área do quadrado da figura 2 é maior que a área do quadrado da figura 1? Lembrando que a nossa razão das áreas, que a gente já calculou no item C, se eu não me engano, eu tenho lá a área do quadrado 1 para o quadrado 2, que é uma razão de 400 para 2.500. A gente simplificou, chegou em 4 para 25. Agora, pense em quantos por cento esse quadrado, a área desse quadrado é maior que a área do azul. Tá? Eu vou dar um tempinho para você pensar em qual é o percentual e a gente já retoma. Então, observe lá que a nossa razão é 4 para 25. Se você quisesse transformar num denominador 100 partindo dessa razão de 400 para 2.500, você também poderia. Só que você teria que fazer divisões aqui para chegar até o 100. Agora, quando eu estou com 4 para 25, eu vou ter que fazer multiplicações para chegar no 100, né? Porque o 25 é menor que o 100. Já o 2.500, ele é maior que o 100. Então, observando lá, 4 para 25, eu vou precisar multiplicar o meu 25 ó, por 4. Por que por 4? Porque 25 vezes 4 resulta em 100. Então, eu vou ter que multiplicar o meu numerador também por 4. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Resultado, 16 por 100.
Isso significa, então, que a área da figura 2 é 16% maior que a da figura 1, tá? Então, ela deu diferença em relação, né, à medida do lado, percentual do perímetro. A área já é um pouco diferente em relação em quanto maior vai ser, né? Porque já é uma unidade de medida ao quadrado, tá? Então, vamos lá. O que nós vimos na aula de hoje? Determinamos a razão entre duas grandezas de mesma espécie e também de espécies diferentes, compreendendo seus significados em diferentes contextos, né? A gente trabalhou com o contexto de área, com o contexto de quantidade de meninos, meninas, tá? Então, de suco concentrado também é importante lembrar. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau!